Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a todos que nos acompanham, a todos que nos assistem, a você que pela primeira vez chega a este canal, você que já é ouvinte deste canal, e eu quero cumprimentá-los a todos vocês da bendita e da eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo 17 e 18, está escrito: Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e no curral não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Amados, eu quero agradecer a Deus por esta preciosa oportunidade. Segundo, eu agradeço a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Como já disse outras vezes, eu não tenho como recompensar a você. A recompensa para a sua vida virá do Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, nos últimos dias e que antecede a volta do Senhor Jesus, muitas coisas vão ter que se revelar no meio do povo de Deus. Muitas pessoas acham que servir a Deus é somente ir para a igreja, é somente cantar no vocal, é somente pregar. Servir a Deus, querido, é compromisso. Servir a Deus é fidelidade. Servir a Deus é andar na sua presença e fazer aquilo que agrade ao Senhor. Nos últimos dias, nós já estamos presenciando isso. A Igreja de Deus, ela vai passar por algumas provações. O povo de Deus vai viver algumas provações. E para que isso vai acontecer? Para se revelar verdadeiramente, louvado seja Deus, aqueles que são fiéis. Porque na casa de Deus existem muitas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que não estão levando a sério em servir a Deus. Pessoas que precisam receber uma transformação. Pessoas que precisam ser lapidados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nos últimos dias, vai se revelar aqueles que verdadeiramente servem a Deus de todo o coração. Aqueles que estão na presença de Deus com sinceridade. Aqueles que verdadeiramente estão na presença do Senhor, não pelaquilo que o Senhor dá, não pelaquilo que o Senhor faz, mas que realmente serve a Ele de todo o coração. Louvado seja Deus para todo sempre. Quando leiamos este livro do profeta Abacuque,
Especificamente, nesses 2 versículos, nós entendemos que servir a Deus, queridos, não é fácil. É fácil se servir a Deus? É fácil viver na presença de Deus quando tudo está bem? É fácil servir a Deus quando eu estou nadando na bonança? É fácil servir a Deus, queridos, quando eu estou bem, quando eu estou com saúde, quando a minha família, aqueles que estão ao meu redor, estão todo mundo bem? É fácil servir a Deus. Difícil servir a Deus em plena calamidade. Difícil servir a Deus é quando tudo à minha volta está dando errado. Aí é que se revela os verdadeiros, os que são e os que não são. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que querem realmente compromisso com aqueles que vivem de fachada na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É difícil servir a Deus quando a crise financeira bate em nossa porta. Quando a gente olha para os 4 cantos da casa e não encontra o alimento, louvado seja o nome do Senhor, quando está tudo difícil ao nosso redor. Aí é que se revela verdadeiramente os verdadeiros adoradores, como disse João capítulo 4. Aí é que se revela os verdadeiros adoradores. Porque os verdadeiros, queridos, aqueles que servem a Deus com fidelidade, de todo o seu coração, o mundo está em crise. Tudo está dando errado à sua volta. Mas ele crê, como disse o salmista, ele crê que o seu, louvado seja Deus, a sua resposta, ele crê que aquilo que ele aguarda vem do Senhor. Bendito seja Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, olha o relato do profeta Abacuque. Ele diz ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Servir a Deus, queridos, exige, como já disse, esforço. Servir a Deus, queridos, é renunciar ao seu eu. Servir a Deus é abrir mão dos seus prazeres. Servir a Deus é dizer não para as suas vontades. Louvado seja Deus. Quantas vezes ao nosso redor, em nossa casa, em nossa família, louvado seja o nome do Senhor, quantas vezes tudo está indo de mal a pior, mas o verdadeiro servo de Deus, a verdadeira serva de Deus, o jovem, a criança, o adolescente, o Senhor, a senhora que tem uma intimidade com Deus, ele não desiste em meio às provações. Ele não desiste em meio à situação que ele está atravessando. Ele crê que o seu Deus existe. Ele crê que o seu Deus está vivo. Ele crê que o seu Redentor, como disse Jó, ele está vivo e por fim se levantará sobre a terra para lhe dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando nós olhamos para o relato do profeta Abacuque, especificamente neste versículo, nos dá a entender, nos mostra claramente que as coisas não estavam fáceis. As coisas neste tempo aqui, nesta época aqui,
não está diferente de hoje, dos nossos dias. Mas o verdadeiro cristão, ele não retrocede. O verdadeiro cristão, em meio à calamidade, o mundo está em crise, mas a igreja tem uma esperança. A igreja, louvado seja o nome do Senhor, ela tem um propósito. A igreja, ela tem uma finalidade: chegar ao céu. Tudo aqui nesta vida é passageiro. Tudo aqui nesta vida perece. Só existe uma coisa que nós preservamos, nós levamos para a vida eterna. É a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo aqui está em crise, mas a igreja espera em Cristo. A igreja aguarda em Cristo. O alvo nosso não é aqui. O apóstolo Paulo deixou bem claro que a nossa pátria, ela não está aqui na terra. A nossa pátria está no céu, de onde nós o aguardamos, nós esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus para todo sempre. Então, meus amados, dentro do contexto que o profeta Abacuque estava vivendo, pela narração das suas palavras, louvado seja Deus, dá para entender que a situação da vida desse profeta não seria das melhores. Mas olha o relato deste homem, olha o relato deste profeta, louvado seja Deus. Olha o que ele chega a relacionar, a relatar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se que na sua fala, na sua narração, ele diz ainda que o produto da oliveira minta e o campo não produz mantimento. Louvado seja Deus. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e no curral não haja gado. Meus irmãos, ver o relato deste profeta, ele estava decidido. Ele tinha a plena convicção. Ele tinha a plena certeza, louvado seja o nome do Senhor, que o seu prazer não estava em nada disso aqui que foi relatado. O profeta estava dizendo, ainda que me falte tudo isso aqui, ainda que tudo isso aqui venha a perecer, ainda que tudo isso aqui venha a falhar, eu tenho uma esperança, eu tenho uma alegria, eu tenho um prazer de servir ao Senhor, de estar na presença do Senhor. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, a minha fé está firme no Senhor Jesus. Glória a Deus. Esta é a verdadeira identidade do verdadeiro cristão. Louvado seja o nome do Senhor. É ele entender, é ele compreender, louvado seja o nome do Senhor, que as coisas aqui, que tudo aqui se resume em nada, mas que ele tem a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus. E ele sabe, louvado seja Deus, que o Senhor é poderoso para cuidar daqueles que andam na sua presença, que serve a ele de todo o seu coração, que busca a ele de toda a sua alma. Louvado seja Deus.
ele relata neste versículo, eu vou ler novamente para que fique gravado no teu coração, para a tua vida. Como quando muitas pessoas dizem que servir a Deus é somente bonância, vem para Cristo que você nunca mais vai sofrer necessidade, você nunca mais vai passar por um momento difícil. Isso é mentira de quem prega isso. Isso não é verdade. Esses são os enganadores que pregam só facilidade, que você não vai mais sofrer necessidade, que você não vai mais sofrer decepção. Esse não é o evangelho que nós o conhecemos. Jesus mesmo falou que no mundo tereis aflição. São palavras de Jesus. Então, versículo 17, eu quero ler mais uma vez. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, no curral não haja gado. Só que tem um detalhe, falta tudo isso aqui. Tudo isso aqui deixou de existir. Isso aqui é uma hipótese. Isso pode acontecer. Isso aqui, ele está relatando que isso pode acontecer na sua vida. Só que existe um detalhe no versículo de número 18, onde ele relata, tudo isso aqui, Senhor, pode me acontecer. Pode acontecer comigo. Isso aqui tudo em minha volta pode deixar de existir. Só que o versículo 18 ele completa dizendo, todavia, eu me alegrarei no Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria não vem do dinheiro. O dinheiro é bom, a saúde é boa, os amigos são bons. É bom estar com o nosso celeiro cheio, mas a nossa alegria não vem disso. A nossa alegria vem do Senhor. Ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Louvado seja Deus. Eu quero deixar esta palavra mais uma vez para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que te falte tudo, mas que não te falte a presença de Deus. Que não te falte a presença do Espírito Santo. Que não te falte o temor de Deus na sua vida, a obediência ao Senhor. Fique com esta mensagem. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.